Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Porque eu amo dar aula. Não é uma aula em si, né? Mas é uma palestra, acaba sendo, né? Então, eu amo dar aula e ensinar um pouco do que a gente aprendeu ao longo de muitos anos. Né? Eu tenho mais de 30 anos de atuação na área ambiental, vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, aproveitem bastante o dia de hoje, né? As informações que a gente vai passar. A gente está encerrando o ciclo das ODS hoje, né? Eu sou especialista nos ODS, acabei de me especializar agora na minha carreira, né? Os ODS, a Agenda 2030 foi assinada em 2015, mas só no ano passado é que, na verdade, eu me especializei para poder aplicar a Agenda 2030. Bom, mas eu vou falar um pouco, e vocês veem que eu gosto bastante, né? Esse é meu padrão de apresentação. Para onde eu for, eu levo esse slide com as ODS. Aqui eu destaco os ODS, aqueles que a gente fala que são os ODS ambientais, mas que, na verdade, vocês sabem que eles estão muito interligados, né? O tempo todo. Mas, assim, a gente acaba destacando, até para poder ficar mais didático, quando a gente vai falar, porque são 17, né? 17 ODSs. E dentro de cada um ODS desse, nós temos as metas indicadoras, que eu vou destacar algumas aqui para vocês hoje. São várias, né? Bom, mas vamos lá, vou falar um pouquinho de mim, da minha formação. Bom, eu sou Andréa Loureiro, eu sou engenheira florestal, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas aqui tem uma foto que eu gosto muito, porque eu estudei lá na Escolinha da Floresta. Alguém conhece o 9? Conhece? Zamboni ali? Tem Escolinha da Floresta? Eu fui alfabetizada na Escolinha da Floresta. Então, sou moradora de Paracambi. Atualmente, eu não estou mais morando em Paracambi, né, porque a gente acaba saindo um pouco. Mas, enfim, eu fui alfabetizada na Escolinha da Floresta e mal eu sabia que anos depois eu seria uma floresteira, porque eu me formei em engenharia florestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, eu gosto sempre de destacar isso, porque é um incentivo para vocês, né? A Escolinha da Floresta fica numa zona rural do município de Paracambi. Inclusive, o secretário Alex, de Agricultura, ele também estudou na Escolinha da Floresta. Quase que nós fomos amigos de turma. Mas não nos encontramos lá. Nos encontramos atualmente aqui e a gente descobriu que a gente tinha estudado na mesma escolinha, um pouquinho, alguns anos de diferença, assim. Mas é importante a gente destacar isso para vocês. Vocês são de Paracambi, não é? Estudam, estão aqui hoje sendo privilegiados dentro de um projeto na área ambiental, que tem muito foco hoje para atuação, inclusive, então vocês são muito privilegiados. Aproveitem as oportunidades, assim como eu aproveitei. Estudei lá na Escolinha da Floresta, depois eu tive que me mudar de lá, porque para estudar ali ficava muito difícil, e hoje ainda é difícil, imagina na época, né, que eu estudei. Então, eu precisei me mudar, depois de alguns anos, para a Seropédica, para poder estudar lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, e lá na Rural eu me formei em engenharia florestal, né, minha formação. Depois eu dei aula lá também de fisiologia vegetal, explicando como as plantas funcionam, fotossíntese, água na planta. Vocês já devem ter estudado esses temas também, né? E fiz muita pesquisa lá na área de fisiologia vegetal, ganhamos prêmios, enfim. Mas eu amo a gestão pública municipal. Eu amo essa questão da gente estar executando projetos para a sociedade, melhorar a vida das pessoas rápido, porque na academia a gente acaba demorando um pouquinho, né? A gente produz muita pesquisa, papel, até que aquilo um dia vire efetivamente um projeto que vai mudar a vida das pessoas, demora um pouco. Não estou falando que a pesquisa não é importante, ela é muito importante. Muito, extremamente importante até para a nossa vida hoje na Terra, né? Que senão a gente não estaria mais aqui. Mas, enfim, eu gosto da praticidade de estar retornando para a população. Eu sempre estudei em escolas públicas, numa universidade pública, então eu gosto de estar atuando com a população mais rapidamente, estar em contato mais. Isso me fez, então, fazer uma transição. Eu saí da universidade, fui fazer uma pós-graduação no Fundão, em gestão de recursos hídricos, na escala municipal, olha só, já vai mesmo para a gestão municipal, né? Na escala municipal
e da bacia hidrográfica, que é a unidade de planejamento que vocês devem estudar já esse tema também, de bacia hidrográfica. Porque, inclusive, o nosso município está na bacia hidrográfica mais importante do estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar já para vocês também sobre isso. Mas, enfim, hoje eu estou como superintendente de Planejamento e Gestão da Secretaria de Meio Ambiente, né, junto com o secretário Hélio Vanderlei, que vocês já conhecem, nosso prefeito Andrezinho Siciliano, um jovem prefeito, não é isso? Eu trabalhei com o pai dele há 25 anos atrás, quando o pai foi prefeito aqui, eu junto com ele, eu era estagiária do Hélio, e aí depois eu me efetivei, trabalhei junto com ele na secretaria, a gente foi fazer 1000 coisas, né? Passaram-se 25 anos. Imagina a gente ver a foto, né, do antes e depois. Mas, enfim, passaram-se 25 anos, eu fui secretária de Meio Ambiente do município de Queimados, fiquei lá por 13 anos, enfim, fiz muita coisa por aí, e agora voltamos na gestão do Andrezinho Siciliano Filho. Então, é um prazer imenso sempre estar trabalhando com ele nessa gestão maravilhosa que a gente está podendo proporcionar hoje para o município, e eu vou explicar um pouquinho para vocês do nosso caser, que eu acredito que é um caser de sucesso, usando a Agenda 2030, as metas, indicadores ODS, tá bom? Pode passar. Aqui o dia que eu gosto muito de mostrar, o dia que eu visitei a Escolinha da Floresta, agora depois de... nem sei, não vou falar não, melhor não. Depois de muitos anos, eu voltei lá na escolinha para palestrar com as crianças, tive a oportunidade, é óbvio, levei meus ODS, minhas placas de ODS, plantamos muda, enfim, foi um dia maravilhoso, era um projeto que a diretora lá, que virou minha amiga, a Alessandra, inclusive tinha, que era de resgatar os alunos, né? Os alunos que já estudaram lá, e hoje, como que esses alunos estão, como que eles estão atuando? E aí eu fui lá e depois eu desfilei com eles aqui, na festa da cidade, né? No dia do aniversário da cidade, eu pude participar com eles do desfile cívico e foi maravilhoso, incrível. Inclusive, hoje, recentemente, esse ano, a escola ganhou um prêmio aí na área ambiental, inclusive. Então, eu fico super orgulhosa, porque ela sempre fala, a gente teve uma aluna que é da área ambiental. Pode passar. Bom, pessoal, aqui eu vou passar muito rápido, porque como mudou a minha percepção, e talvez por isso que hoje eu estou atuando no município de Paracambi, como superintendente de gestão e planejamento, por conta de um curso que eu fiz, que mudou um pouco a minha visão de transformar as cidades, como trabalhar com cidades, principalmente cidades pequenas, como Paracambi, né? Então, eu fui estudar recentemente, em 2024, fez um ano que eu fiz esse curso, que revolucionou a minha forma de ver, né, a gestão pública municipal. Tá? Então, eu sou especialista nessa metodologia CHESI, que é uma metodologia que a doutora Grazi, que é a idealizadora desse projeto, ela fez, e hoje é uma pessoa super influente no Brasil inteiro, inclusive na disseminação da atuação da Agenda 2030 nos municípios. Tá bom? Pode passar. Aqui falando um pouquinho das premissas básicas de um planejamento, né? Quando a gente chega numa cidade, a gente vai planejar a gestão dessa cidade, eu falo como cidade como um todo, né? Mas a gente está atuando lá no meio ambiente, mas a gente acaba transbordando um pouco para a gestão como um todo, né? Então, a gente precisa o quê? Saber onde estamos, que cidade a gente está encontrando nesse momento, para a gente poder o quê? Planejar coisas para essa cidade. E aonde a gente quer chegar? Como que a gente quer transformar Paracambi? O que Paracambi precisa para ela ser transformada, né? Para ela ser uma cidade inteligente e sustentável? Ela cumprir as metas, indicadores ODS, dessa agenda global. Como que a gente vai agir localmente, contribuindo para essa agenda global? Tá? Então, essa é a nossa missão. E como chegar lá? A gente precisa de um plano para a gente chegar lá, não é isso? A gente precisa construir esse planejamento, esse plano. Pode passar. Bom, e aí, vocês já sabem que a Agenda 2030, que foi assinada em 2015, ela possui várias metas e indicadores, não é isso? São 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E por que essa agenda ela foi criada?
Vamos lá, pensar assim bem rapidamente, né? Eu sei que alguns de vocês já sabem porque vocês já estudaram, mas é bom a gente lembrar. Bom, o mundo inteiro estava sofrendo aí com as mudanças climáticas, os eventos extremos, e aí cada município, imagina o município aqui de Paracambi dentro do planeta, né? Uma formiguinha, enfim, ninguém visualiza. Mas a gente precisava de um plano global para fazer com que essas questões das mudanças climáticas e dos eventos extremos fossem minimizadas ou freadas. E aí, se a gente deixasse, né? Eu falo é a ONU, né? Enfim, mas se eles deixassem cada município agir, cada estado, cada país, da forma que queria, a gente não iria alcançar o quê? Um objetivo comum. Lembra lá das premissas do planejamento? A gente precisava todo mundo olhar para uma mesma direção. E essa direção era qual? A Agenda 2030, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora no Brasil já tem o 18, né? Vocês já devem ter estudado ele também. Mas, enfim, então essas 17 metas globais, as pessoas se perguntam muito por que a implementação é tão difícil. Porque, gente, nós somos uns privilegiados quando a gente fala da Agenda 2030. Vocês são os privilegiados, porque a gente vive numa bolha. Pouquíssimas pessoas sabem o que é a Agenda 2030. Pouquíssimas pessoas sabem da importância da Agenda 2030 como um planejamento, como um plano global. Pouquíssimas pessoas. Então, esses são os desafios para a gente estar implementando nos órgãos públicos, municipal, estadual e federal, as metas indicadores dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bom, e aí o ponto 1 é o quê? A realidade do terreno. Isso significa que fizeram várias pesquisas e descobriram que 54,8% das pessoas que atuam nos órgãos públicos, não estou nem falando da população não, que já vou dar um exemplo ali familiar para vocês. 54,8% das pessoas que atuam no órgão público, uma pessoa como eu, por exemplo, elas não sabem o que é a Agenda 2030 e quando sabem, elas não sabem como aplicar essa agenda, a importância dela. Imagina, os setores, os técnicos que foram contratados para trabalhar numa gestão pública, eles não sabem. Mais da metade não sabe. Isso é um absurdo, né? Mas eu vou mostrar mais um absurdo para vocês, familiar, pode passar. Essa daqui é minha filha, Maria Eduarda. Vou dar um exemplo caseiro agora. Essa é minha filha, uma geóloga, já formada aí há alguns anos. Está terminando um mestrado agora. E aí, eu trouxe o print de uma conversa com ela no WhatsApp. Para mostrar para vocês duas coisas. Santo de casa não faz milagre. Ela me mandou essa mensagem. Mãe, ela estava no evento da Petrobras. Petrobras, já sabe, né? Petróleo. Petrobras, ela botou, no evento de petróleo, também tem seus quadradinhos. Porque eu ando com esses quadradinhos, uma maluca, tiro foto com os quadradinhos, não sei o quê. Né? Que são os bloquinhos, os ODS, essa forma aqui de mostrar chamar atenção, né, para os ODS. Gente, quando ela me mandou essa mensagem, ela tirou a foto, eu achei muito maneiro. Aí eu olhei, que máximo, os ODS! Aí eu fui e mostrei para ela em cima da minha mesa, né, os bloquinhos. Gente, mas depois eu fiquei parando assim, eu pensei, caraca, minha filha sequer lê os meus posts. Vamos lá, eu faço vários posts falando da Agenda 2030, dos ODS, minha filha simplesmente curte, porque ela vai lá curtir, eu já vi, mas ela não lê. Ela não lê a mãe que tem isso em casa, que anda com isso para baixo para cima, não sei o que, não sei o que. É uma geóloga, outra coisa, santo de casa não faz milagre. Quando eu falo, eu estou junto com ela, que eu apresento ela para as pessoas, eu falo, essa aqui é minha filha, também é da área ambiental. Ela fala assim, não sou. Aí eu falo, como? Mas é da destruição, mas é. Porque ela usa recursos naturais, o petróleo, né? Então, eu sou mais da área da conservação, mas ela é da destruição, mas é. Mas ela fala, eu não sou, ou seja,
Mais uma vez, também não consegui trazer ela para a parte da... Minha filha trabalha, gente, caçando petróleo. A pesquisa dela é de achar os melhores poços de petróleo para uma empresa francesa que está no Brasil caçando petróleo para caramba. Olha a transição, né? Eu fico doida, né? Enfim, a gente nem conversa sobre isso. Mas, enfim, aí eu mostrando duas partes, né? Santa de Casa não faz milagre. Minha filha foi para uma área totalmente da extração de petróleo, enfim, e ela não sabe o que são os quadradinhos coloridos. Mas agora eu já estou trabalhando melhor com ela. Pode passar. Mas aí, gente, o que eu quis mostrar para vocês? A gente precisa também falar para vocês, né, de mostrar essa janela de oportunidades que vocês vão ter quando vocês se formarem. Porque, gente, são muito poucas pessoas que entendem desses assuntos. Vocês vão sair daqui entendendo. Então, vocês vão ser qualificados para atuar nos órgãos públicos que têm o quê? Deficiência de pessoas que sabem o que é a Agenda 2030, quais são os objetivos dela, as metas, indicadores e como aplicar. Hoje vocês vão sair daqui entendendo um pouquinho de como pegar esses quadradinhos coloridos e inserir eles dentro da administração pública. E vou falar para vocês, poucos municípios estão fazendo isso. Poucos estados estão fazendo isso. E nós aqui em Paracambi, a gente está conseguindo fazer. Não é fácil, mas estamos conseguindo. Bom, e aí eu coloco ali, né, para a gente começar a falar dessa aplicabilidade, como o município de Paracambi está colocando em prática a Agenda 2030, as metas, indicadores, ODS. Porque, olha só, quando a gente usa... Vou pegar a minha ODS preferida, que é essa aqui. Bom, quando a gente usa, né, esse bloquinho colorido para chamar a atenção das pessoas, a gente sabe que aqui dentro... Olha que legal esse aqui, porque ele já traz, né, atrás dele... Ai, que maravilha, gostei muito. As metas, indicadores prioritárias, né, que são muitas, né? Então, é muito legal quando a gente olha para esse bloco aqui como um todo, mas a gente sabe que dentro dele tem um universo de ações para serem executadas e medidas para que a gente atinja o quê? Uma excelência, os objetivos globais. Aquilo, todo mundo olhando para um único planejamento, para um único plano, que é a Agenda 2030. Bom, e aí a gente tem várias estratégias na gestão pública para fazer e trabalhar essas metas, indicadores ODS. Aqui eu coloquei para vocês alguns gráficos, enfim, né? E uma das coisas importantes para um governo começar a fazer e efetivamente inserir a Agenda 2030 dentro do planejamento do governo é utilizar essas metas indicadores como indicador de desempenho. De desempenho do quê? Vamos lá. Hoje a Secretaria de Meio Ambiente vai lá, elabora um projeto, executa esse projeto. Como que isso é medido? Como que a população, os órgãos de controle, eles vão saber se realmente a gente está executando aquele projeto dentro do que ele foi estabelecido. Porque, afinal de contas, o dinheiro que a gente gasta no órgão público não é nosso. Ele precisa, inclusive, estar escrito em algum documento legal para que a gente possa estar executando, e a gente tem que executar esse recurso da melhor forma possível. E aqui no município de Paracambi, a gente usa as metas, indicadores ODS para medir o nosso desempenho de governo. Tá? Gente, mas olha que legal. Dentro daquela porcentagem de pessoas que não sabem nem o que existe dentro dos órgãos, o município de Paracambi está usando isso como um norteador do plano de governo do Andrezinho Siciliano, do prefeito. É uma coisa muito legal. Porque hoje eu sou da área ambiental, então eu poderia estar aqui focando nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, aqueles ambientais, onde a gente mais atua, mas o legal é que a gente conseguiu fazer com que o governo inteiro do prefeito entendesse que a gente precisava utilizar as metas, indicadores ODS, esse plano global, para que a gente pudesse estar medindo as nossas ações. E como que nós fizemos isso? Através da elaboração do plano plurianual.
Talvez vocês nunca tenham ouvido falar o que é o plano plurianual. Não é isso? Bom, o que é o plano plurianual? A gente falou, a Agenda 2030 é um plano global. Não é isso? Tem lá as metas, tem tudo para a gente poder cumprir. O nosso plano plurianual é um plano também, só que de governo. Então, ele não fala só da área do meio ambiente. Ele fala da educação, da saúde, da agricultura, da assistência, de todas as pastas. É um planejamento do governo Andrezinho Siciliano para 4 anos. Então, ele começa a vigorar agora no ano de 2026. Vou mostrar um pouquinho dele para vocês aqui. Então, quando vocês quiserem saber, depois eu posso mandar uma cópia para vocês do PPA, do município que já foi aprovado, para que vocês possam olhar lá. O que está planejando para Paracambi? O que vocês vão estar olhando? Caramba, que legal o negócio. É legalzinho, né? São várias páginas, mas é legal de ler. Para vocês verem, que eu quero ver como que o governo Andrezinho está se preparando para atuar na área da saúde, no meio ambiente, na educação. O que ele está planejando para 4 anos? Pode falar. Eu achei interessante essa questão desse planejamento, porque assim como você contou, a gente vê estudado aqui, que os ODS se conversam. Exatamente. E, assim como o meio ambiente, não tem como a gente falar sobre o meio ambiente sem falar do social. Porque como é que a gente implementa Isso mesmo. uma educação ambiental sem estar as novidades da saúde e também na educação? Exatamente. Então, todo esse planejamento que você comentou entre todas as áreas pastas dessa a conversando é muito mais interessante. Até mesmo para poder atingir todos os ODS. Todos os ODS. Olha, qual é o seu nome? Suzana. A Suzana, gente, ela já foi no ponto-alvo do PPA. Por que a gente trabalha esse plano global dentro do PPA? Porque a gente vai atingir todas as metas indicadores ODS. Todos os ODS estão contemplados dentro do PPA. Por quê? Pega todas as pastas. Assim como no governo federal, é a mesma coisa. O governo federal já está bem alinhado a essa meta global, né? Esse plano global. Então, ele usa todos os ministérios, saúde, educação, também estão alinhados através do PPA do governo federal. Então, você foi exatamente no ponto crucial. Agora, a gente teve que convencer os órgãos de controle municipal de aderirem às metas indicadores ODS como uma medida das nossas ações do PPA. Porque o PPA ele é exigido, esse plano de governo para 4 anos, é exigido dentro dele que as nossas ações sejam medidas. Então, eu executei um projeto, tem que ser medido. Eu executei da melhor forma? Não. Demorou o prazo, atingir o indicador? Não. Precisa disso. E aí eu fui conversar com um controlador do município. E a primeira coisa que ele me perguntou, falou assim, mas isso não é só da área ambiental? Todo mundo acha que é outra coisa, né? Que as pessoas acham que a Agenda 2030, esse plano global, ele trata só da área ambiental, porque a gente do meio ambiente acaba falando mais sobre ele. Eu falei, não, aí eu apresentei, né? Não, falei isso que você falou. Não, ele abrange, né? Ele abarca todas as áreas. Aí ele ficou encantado, ele falou, nossa, que legal. Então, vamos utilizar. E aí pode passar. Bom, então nós adotamos a metodologia diagnóstico ODS para o nosso município. O que significa isso? Isso aqui foi uma análise que eu fiz lá no curso, em BH, com a professora Grazi, que era a performance nacional dos ODS em Paracambi. Essa análise aqui a gente fez em dezembro, ou seja, como que o ODS 1, cadê ele? Aqui. Como que ele está em Paracambi? Como que o ODS 6, ele está em Paracambi? Como que ele está as metas de indicador, porque isso aqui é igual o bloco. Mas dentro dele tem várias informações. E eu fiz essa análise porque é um marco zero do governo. Entenderam? Como a gente pegou o governo Andrezinho, a gente construiu o PPA ao longo do ano de 2025, para que em 2026, 27, 28, né, ele sendo eleito, ele ainda pega 29. Mas se não for reeleito, o outro governo, ele pega um ano do governo anterior e elabora o seu próprio planejamento. Entenderam como que funciona? Então, no ano de 2025, nós atuamos com o planejamento do governo passado. Isso é para... a lei ela foi feita exatamente para dar continuidade nos projetos. Quando mudar governo, não ter aquela coisa, eu não vou mais executar esse projeto e tal. Né? Então, por isso que eles fazem assim. Então, a gente fez essa análise
que é um marco zero. Porque eu já tinha a intenção de alinhar as metas indicadores ODS nesse nosso planejamento de governo. Pode passar. Bom, para a gente planejar tudo isso, a gente precisa conhecer o nosso território. Você está controlando o horário? Quem tem meio-dia, né? 11 horas, está ótimo. Bom, a gente tem que conhecer o nosso território. Isso é muito importante. Quando a gente chega no município, onde a gente vai atuar, a gente precisa entender onde a gente está para poder elaborar os melhores projetos. Não é isso? Porque a gente precisava pensar nos programas, nos projetos e nas ações que iam compor o PPA. Então, esse ano de 2025 foi um ano que a gente precisava. Eu atuo muitos anos nessa região aqui, então eu já conheço bastante, né? Criada aqui em Paracambi, mas a gente precisa entender a nossa região macro. Como que ela está dentro do Estado, como que ela está dentro do Brasil, como que ela está dentro desse âmbito global, né? Para a gente, Agenda 2030. Oi? A estrutura geográfica, a gente precisa entender. O que a gente tem de ruim no nosso território, o que a gente tem de bom, o que a gente precisa melhorar. E aí, né, eu trouxe esse mapa da região metropolitana. Então, o município de Paracambi, ele está na região metropolitana, né, aqui, do estado do Rio de Janeiro. Mais do que isso, como eu falei para vocês, eu já estudei, né, gestão de recursos hídricos. Então, eu trabalhei muito com bacia hidrográfica, comunidade de planejamento. E a bacia hidrográfica, que é essa coisa hídrica, né, como que o recurso hídrico ele se comporta dentro de um território, depois vocês vão estudar isso, vocês vão lembrar de mim, hein? Não esqueçam, bacia hidrográfica. Então, a gente está numa bacia hidrográfica muito importante dentro do estado do Rio de Janeiro, que é a bacia hidrográfica do Guandu. Vocês já ouviram falar do Rio do Guandu? Ribeirão das Lajes, não é isso? Ribeirão das Lajes corta aqui o município, faz, né, fronteira aí com outros municípios, e ele, lá na frente, quando ele encontra com o Rio Santana, que desce de Miguel Pereira, ali, Japeri, ele vira Guandu. Mas é o mesmo rio, né, o mesmo leito de rio. Então, é um rio muito importante para abastecer a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, inclusive Paracambi, em alguma parte. Tá? Mas a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela depende exclusivamente dessa água, que não é nossa do Rio de Janeiro, que vem de São Paulo. Né? Há uma transposição de um rio federal, o Rio Paraíba do Sul, que joga, olha só, gente, como que o ser humano é, né? Ele joga essa água para o leito do rio Guandu, Ribeirão das Lajes, né, que vai virar o Guandu. Ele vai bombeando essa água para que o estado do Rio de Janeiro pudesse ter água para captar, tratar e distribuir. Vocês imaginam o Rio de Janeiro sem esse recurso hídrico. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos inseridos dentro dessa bacia hidrográfica importante, então a gente tem uma responsabilidade de cuidar mais nos nossos corpos hídricos, de produzir mais água, não é isso? Você vê quantas informações a gente vai tendo para elaborar os melhores programas, os melhores projetos, as melhores ações que vão estar dentro do nosso PPA, não é isso? Então, estudar, né, o nosso território é muito importante. Pode passar. Bom, e aí a gente começou a missão, né? Por quê? Quando eu cheguei, eu falei, Hélio, e os ODS, como que a gente vai fazer? Porque a gente vai ter que... Eu estava enlouquecida. Como que a gente vai fazer alinhamento das metas indicadores do PPA? Porque a Secretaria de Meio Ambiente não é a secretaria responsável em elaborar esse plano de governo, é a Secretaria de Planejamento. Então eu falei, cara, quando a gente for falar de ODS para eles, não vão querer. Mas, enfim, eu me inseri no grupo de trabalho, eu falei, essa missão a gente vai conseguir. Eu me inseri no grupo de trabalho, comecei a coordenar o grupo de trabalho junto com a Secretaria de Planejamento, enfim. E a gente trouxe o Sebrae para capacitar as pessoas. Lembro dos dados lá que mais de 50% das pessoas não sabem nem o que é isso? Que trabalham, todas as pessoas aqui trabalham na prefeitura hoje, de várias secretarias, porque tem que cumprir os 17 objetivos. Então, são várias secretarias. O que a gente fez? Hélio, André, consegui uma imersão ODS que o Sebrae faz e eles vêm capacitar o setor público, os técnicos do setor público. Falei, que ótimo, né? Eu tenho o Sebrae junto comigo, vai ajudar bastante.
Bom, enfim, a gente passou por 2 dias de imersão, eles chamam de imersão, foi muito maravilhoso, porque aí a gente conseguiu o quê? Sensibilizar as pessoas. Aqueles 54% que eu tinha lá, talvez aqui tivesse menos, 20, 30, eu não fiz essa pesquisa, mas agora daqui para frente eu vou fazer. 20, 30%, a gente saiu com pessoas de cada secretaria entendendo o que era a Agenda 2030, esse plano global para a gente fazer o nosso plano local. O nosso plano local precisava olhar para o plano global, senão a gente não ia ter muito sentido, né? Enfim, aí capacitamos, veio o pessoal do Sebrae, a Angélica, que é a consultora do Sebrae, nem estou achando ela aqui. Cadê? Eu amo a Angélica, mas enfim, virei fã dela, pessoa maravilhosa. Aqui, ela aqui. Essa é a Angélica. Pode falar. Com certeza, com o Sebrae, eles vão amar. Inclusive a gente ainda vai, agora em 2026, dar continuidade à imersão, que é a elaboração da agenda carbono neutro, que tem tudo a ver com vocês, né? Então, também na COP30 também. A gente já estão ligadíssimos. E nós estamos já elaborando a nossa agenda carbono neutro junto com o Sebrae. E no ano de 2026 a gente precisa avançar com essa agenda, né? Então vocês podem estar junto. Eu convido a Angélica, ela vai vir com o maior prazer. Vocês vão amá-la. Mas enfim, pode passar. Aqui, gente, mostrar. Eu não botei o Hélio à toa aqui. Não é para puxar o saco do meu secretário, todo mundo sabe que eu gosto muito dele, aprendi muito com ele ao longo dessa vida. Enfim, eu boto aqui porque tem uma coisa muito importante para as coisas darem certo. Para dar certo, o gestor ele tem que querer. Não adianta a André ficar falando da agenda, andar com esses quadradinhos, pintar os quadradinhos na parede. Não adianta. Se o gestor, ele participou da imersão, de tanto ouvir falar, né? E tal, não sei o quê, o Hélio já conhecia, obviamente, mas ele não sabia ainda da aplicabilidade, onde a gente vai enfiar isso tudo? E aí ele estava lá na imersão conosco, vestiu a camisa, tirou foto, participou o tempo todo, isso. E depois a gente foi para dentro da secretaria, porque eu apresentei, né, todo o curso que eu fiz, a metodologia, para que eles pudessem abraçar também. E aí, assim eu fui igual uma formiguinha, né, disseminando as informações, pode passar. E aí, ó, os mais dias da imersão, se não fosse a parceria com o Sebrae, talvez a gente... Porque santo de casa não faz milagre. Eu sou da prefeitura, né, eu estou aqui, as pessoas não iam me ouvir muito. Então, nem minha filha me escuta, né? Imagina esse povo todo. Então, a gente precisava trazer gente de fora para fortalecer isso. E conseguimos. Pode passar. Aqui, só mostrando rapidamente, né, essa esfera do PPA, que é esse plano de governo plurianual de 4 anos, vocês vão conhecer. Né, ele está ligado também com 2 leis importantes. Ele também é uma lei, né, foi aprovada agora na Câmara, uma política pública importante. Ele também está ligado à parte orçamentária. Primeiro, eu tenho que construir esse plano de governo de 4 anos. Depois vem essas outras leis falando como que a gente vai gastar. Que recurso, de onde vem, que recurso vai ser esse, Secretaria de Educação vai ter quanto de recurso, de saúde, para executar aqueles planos, entenderam? Então tem que ter recurso. E essas leis também são aprovadas para ter esses recursos. Tendo o plano, as políticas públicas, a gente junta isso tudo e começa a elaborar o quê? Os projetos estratégicos, entenderam? Como que vai ser medido esses projetos estratégicos em Paracambi? As metas indicadores ODS, vou mostrar para vocês. Pode passar. E aí, essa foi a logo do nosso PPA. A gente fez um movimento PPA muito diferente também. Vocês provavelmente, não sei se vocês viram na rede social, e até trazer um videozinho para vocês, porque a gente fez vários vídeos na turma da tarde, eu vou trazer, porque vale a pena mostrar. Vários. Mas eu mando depois para ela mostrar para vocês. Porque a gente fez vários vídeos, porque a intenção era de popularizar esse plano de governo, que as pessoas não sabem, mas é o plano mais importante, né, de um governo. E a população precisa saber. Então, a gente fez vários vídeos interativos
falando dos ODS, das metas indicadores, e falando da importância do PPA. A gente lançou link nas redes sociais para que as pessoas pudessem participar, porque o PPA ele precisa ser participativo. A população, vocês lá no bairro onde vocês moram, 9, Ponte Coberta, não sei aonde, né? Sabugo, Centro, as pessoas precisam saber o que é melhor. Elas sabem o que é melhor para o bairro delas. E a gente precisa ouvi-las. Não é isso? A gente junta mais as políticas públicas, a gente forma esse PPA. E aí houveram mais de 300 pessoas participando no link, dizendo o que queria para a saúde, para a educação, para o meio ambiente. Foi muito legal. Pode passar. Esse aqui é um recorte do nosso PPA. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Como que é uma estrutura de um PPA? Cada município, estado ou governo federal, né, todos os governos eles precisam elaborar isso, senão o governo, se o governo Andrezinho Ciliano não tivesse elaborado o PPA aprovado pela Câmara até o dia, acho que até setembro do ano de 2025, ele perdia o mandato. Então, é um plano muito importante. As pessoas não falam dele, né, mas ele é muito importante. Esse aqui é um recorte que ele traz, ó, execução das diretrizes do PMMA. O PMMA é uma política pública que nós temos no meio ambiente. Eu poderia ter trago um recorte da saúde, já eu vou dar de outra secretaria, que é o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Paracambi. É uma política pública que nós temos que usar. Então, ela não pode, as ações dela não podem deixar de estar no plano de governo maior, entenderam? Que é uma política pública construída com a participação da população, enfim. Então, eu trouxe um recorte. Órgão responsável, Fundo Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente ela tem duas formas de recurso. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho plano, PPA, e eu preciso das leis orçamentárias. Falam de onde vão sair esses recursos, esse dinheiro para executar esses projetos. E aí, nesse caso aqui, vai ser pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente. Como que a gente vai medir as ações que estão previstas dentro desse programa do PMMA? Através do alinhamento estratégico. Olha que bonito que ficou. Gente, eu consegui algo assim extraordinário. A gente conseguiu algo extraordinário. Porque a gente conseguiu fazer o alinhamento estratégico para cada programa, seja da Secretaria de Saúde, da Educação, como ela falou, para abarcar todos os objetivos, todos os ODS, a gente precisava trabalhar com todas as secretarias. Então, aqui a gente pega metas, quem ajudou a gente a montar tudo isso foi a Angélica do Sebrae, inclusive. Então, metas ODS relacionadas e a gente vai botando, ODS 3, saúde e bem-estar. Tá vendo? É uma ação do meio ambiente, mas que vai atingir a meta saúde, o ODS saúde e bem-estar, meta 3.4, reduzir 1/3 a mortalidade prematura das doenças transmissíveis. Entenderam? A gente foi alinhando. Mais do que falar do ODS principal, a gente foi colocando as metas para cada programa e ação que a gente vai desenvolver hoje no município de Paracambi. Lembra que eu falei para vocês aquele gráfico, quando eu mostrei o gráfico? Marco zero do governo? Dezembro eu fiz aquele recorte dos ODS. Por quê? Porque no final do governo, ou depois de um ano de governo, eu já vou ter um outro gráfico. Isso é ruim, mas é bom. Porque se a gente também não evoluir dentro do gráfico, entenderam? Se a gente não evoluir dentro do gráfico, ou seja, se a gente não desenvolver os projetos, não atingiu as metas, os objetivos, o que acontece? A gente também não vai melhorar no gráfico. A gente não vai mostrar para o prefeito que a gente melhorou para a população. O governo está indo bem, porque ele melhorou aqui nos índices e tal. Né? Então, mas a gente que é técnico, a gente precisa medir, a gente precisa saber se a gente está evoluindo ou não, o que a gente precisa fazer para melhorar, não é isso? Afinal de contas, a gente está trabalhando para a população, está servindo a população. Pode passar. Aqui eu trouxe uma outra ação, que é transformar e reciclar, né, que está dentro da área da Diretoria de Resíduos Sólidos, hoje da Secretaria de Meio Ambiente, e da Secretaria de Obras, e aí também trazendo aqui
o alinhamento das metas indicadores ODS para essa ação. O que a Secretaria de Obra tem a ver com resíduos? Então, cada município faz a gestão de resíduos de uma forma diferente. Aqui no município de Paracambi, a Secretaria de Obras aqui tem um contrato com a Condep. Condep todo mundo já ouviu falar, né? Então, tem um contrato com essa empresa pública, Condep é uma empresa pública, para fazer a coleta e o transporte do resíduo sólido urbano. Os caminhões que vão lá na casa de vocês, na rua, que faz a limpeza urbana. Esse contrato é da Secretaria de Obras, não é do Meio Ambiente. Mas, olha como é a gestão. Eles têm um contrato com a Condep que faz a coleta e o transporte. Transporte até onde? Até a central de tratamento de resíduos que fica aqui em Paracambi. A gente tem um consórcio público de resíduos, que o prefeito Andrezinho Siciliano hoje é o presidente do consórcio. São 5 municípios que coletam seus resíduos e colocam dentro do CTR aqui em Paracambi. Para a gente, ambientalmente falando, isso é um perigo, né? Porque o município vai ficar com um passivo ambiental, com certeza, muito grande. Mas, enfim, esses 5, 6, 7 municípios que participam, os 5 que participam do consórcio, eles fazem a destinação final lá. Então, a Secretaria de Obras ela tem um contrato para coletar, transportar. Já a destinação final é feita através do contrato de rateio, que a gente chama. É um outro tipo de contrato. E aí, quem paga esse contrato para fazer a destinação final desse resíduo é a Secretaria de Meio Ambiente, através do Fundo de Meio Ambiente. Olha que loucura. Aí são... Na minha cabeça faria sentido tudo no meio ambiente, até para poder fazer a gestão, né, de resíduos, que é a atuação do Daniel. Vocês conhecem o Daniel? Então, a dificuldade hoje do Daniel é o quê? É juntar todo mundo em prol de um objetivo comum. Então, por exemplo, fazer reciclagem. Né? Talvez hoje seja um dos projetos que ele mais vislumbra. Talvez não, tenho certeza. Que ele vislumbra em fazer, em colocar em prática, que está dentro do PPA, para que possa reduzir essa quantidade de resíduo que vai parar no CTR. Até porque o município paga por peso de resíduo que ele deposita lá. Então, se você tem pouca coleta seletiva, você faz pouca reciclagem, você acaba degradando mais o meio ambiente, porque está enterrando resíduo que tem valor econômico. Mas, ao mesmo tempo, a Secretaria de Meio Ambiente ela não tem a gestão. Entenderam? Essa pergunta foi ótima, porque não tem. Hoje é um dos maiores desafios. Pode falar. Não tem muito a ver com o que ele perguntou, mas é algo mais relacionado à educação. Eu acho que existe um déficit muito grande na educação, não só do município, mas de todo o país, sobre isso que você está falando, tipo, os ODS e tal. Eu fui ver isso agora há pouco, no terceiro ano do ensino médio. Exatamente. Entende? Então, no fundamental, quando eu era criança, isso seria uma luz tão grande no meu caminho, porque eu teria, visto o que são os 3 R's. Isso, é verdade. Eu acho que existe um déficit muito grande, e a minha pergunta seria se teria como implementar, não sei se, como a senhora é secretária, né? Não, eu sou superintendente de planejamento e gestão, Mas se a senhora deve saber um pouco meio, sim. teria como implementar no município mesmo, nas escolas, algo mais relacionado a isso, entende? Não só no ensino médio, mas também no fundamental. Então, você tocou num assunto muito importante, que hoje eu não abordei aqui, que está dentro dessa metodologia CHESI que a gente estuda, para atingir cidades inteligentes e sustentáveis. Então, você foi num ponto crucial. Por exemplo, quando a gente fala assim, o que vocês acham que é uma cidade inteligente? Uma cidade resiliente. Ai, vocês estão muito craques. Está ruim de falar aqui. Os treinadores aqui. Olha, ela ótima, tocou num ponto excelente. O que é uma cidade inteligente? Uma cidade planejada, uma cidade que tem uma gestão pública bacana, com políticas públicas direcionadas, planejamentos também. Isso aí. E estruturado. Estruturado. Alguém mais quer falar? O que é uma cidade inteligente? Inteligente, cidade inteligente. Pensa naquilo que a gente conversou sobre a infraestrutura. Cidade mais verde. Adaptada, né? Até
Aham. Vocês estão muito craques. Você, qual é o seu nome? Lourdes. Gente, olha só, normalmente, quando a gente fala com pessoas que não são da área, o que é uma cidade inteligente? Eles falam que são cidades tecnológicas. Lâmpada de LED na praça, Wi-Fi na praça. Por quê? No mundo, nas cidades do mundo, cidade inteligente, países mais evoluídos, são cidades que estão investindo muito na tecnologia. Só que o Brasil, como a Luz falou, precisa investir nas bases ainda. Então, a metodologia Chese, ela parte desse princípio. O Chese, né, o CH, ele é uma sigla de coisas importantes que estão baseadas na nossa Constituição. O Brasil, ele precisa ainda investir naquelas questões básicas. Saúde, educação, meio ambiente de qualidade. Nós não atingimos ainda níveis bons para essas bases, né, que estão na nossa Constituição. Então, a gente não pode focar na parte tecnológica. Então, vocês estão perfeitos, vocês estão falando exatamente o que a gente precisa trabalhar no Brasil para a gente ter cidade inteligente e sustentável. E aí, Lourdes, né? Luna. Nossa, onde eu tirei Lourdes? Tô doida. A Luna, ela falou de uma coisa muito importante. Como que eu atinjo uma cidade inteligente e sustentável se eu não tenho pessoas que estudaram, se qualificaram? Gente, a gente vive numa bolha. Vocês estão tendo a oportunidade de vir para cá estudar? Eu saí lá da área rural, morava num sítio, andava no cavalo, não sei o que, na rua, tinha tudo para não ir para uma universidade. Furei essa bolha, não é isso? Me formei, hoje estou aqui mais qualificada, mas nós somos muito poucos. Nós não somos nem aquela metade lá, mais da metade. Né? Sei lá, 20%, 30% da população. Então, precisa investir em educação para que a população, primeiro, ela possa estar ocupando esses cargos dentro do poder público e fazendo projetos estratégicos, projetos qualificados. Porque, como se eu não tenho engenheiro para planejar a cidade, não tenho arquiteto, tenho engenheiro florestal, não tenho jovens líderes, não tenho químicos, não tenho essa rede de técnicos qualificados num país, num município, como que a gente vai desenvolver essa cidade? Não consegue. Então, isso que a Luna falou, ela é muito importante porque hoje a secretaria, né, dentro do PPA, ela está fazendo um planejamento para trabalhar nas redes públicas com a questão da coleta seletiva, porque a gente precisa bater uma meta dentro do município para a gente poder arrecadar até mais recursos financeiros, que está relacionado com o ICMS ecológico. Vocês devem ouvir falar um pouquinho mais na frente também, né, que são boas práticas. O município tem boas práticas na área da coleta seletiva. Se ele estimula e coleta mais materiais, ele ganha mais recurso financeiro para aplicar na área ambiental. E hoje o município, quando a gente assumiu, o município veio para cá, hoje o município ele paga, com esses recursos do ICMS ecológico, ele paga para enterrar lixo. Então, esses índices aqui dentro do nosso município é muito grande. Então, é como a Luna falou, a gente precisa trabalhar educação ambiental, precisa estar mais próximo da população, e essa é a missão do Daniel. Vocês vão conhecer o Daniel, provavelmente. Já conheceram? O Daniel é maravilhoso, ele vai vir falar da história dele, que é linda, que é, né, uma pessoa apaixonada por área de resíduos sólidos, e que ele hoje está com essa missão de aumentar esses índices de coleta seletiva e trabalhar. Mas essa questão do que vocês estão falando que é importante, né, da gente investir na educação e na saúde, para que a gente possa evoluir como cidade, como estado e como país. Sem pessoas qualificadas, com saúde, né, a gente não vai conseguir evoluir. E acho que essa semana mesmo, né, passada, que a gente contou sobre mudança de mentalidade e pertencimento. Que a sociedade Paracambi, a gente não se sente pertencente. Por exemplo, a gente não conhece nem a área que a gente vive. E a gente comentou sobre a área urbana aqui em Paracambi ser minoria em relação aos ambientes verdes, né? Com certeza. E quando a gente fala também sobre educação, em questão de resíduos, vai muito também do pessoal. Cada um dentro de casa.
reutilizar de alguma forma todo o nosso consumo, né, e fazer aquele consumo consciente, e além do consumo ser consciente, o descarte ser consciente, exatamente. o risco que vai para aterro é muito menor. Muito menor. Mas é o que a aluna falou. Se não trabalhar, né, na educação, na disseminação dessa informação, as pessoas não têm noção. Mas além desse foco em educação, eu acho que é um ponto delicado. Porque a educação não abrange somente passar conhecimento. Também está muito relacionada à estrutura. Porque como é que a gente estuda? Não. Com uma estrutura que não é favorável. É adequado. Não é um ambiente agradável. Aqui eu vou dar um exemplo pra gente. Aqui tem um ar-condicionado. É verdade. A gente tem professores... A bolha que eu falei. Temos professores assim que deixam o ambiente agradável. A gente vem pra cá, não tem aquele sentimento de, nossa, mais um dia. Não é divertido estar aqui. Até mesmo a forma que a sala é organizada, o círculo, como se fosse um ambiente de debate, de você expressar suas opiniões. É verdade. E tudo isso é suscetível para uma educação boa. Então, assim, quando a gente separa, igual você comentou sobre as pastas, a gente meio que divide muito, né? E esse não é o intuito, eu acho. Assim, não. Quando a gente fala assim, educação, eu acho que tudo está relacionado ao meio ambiente. Com certeza. Porque o ambiente é social. E quando você falou sobre resíduos, eu achei muito interessante, porque assim, como você está dentro de políticas públicas, né? Eu vou ser bem sincera, antigamente eu olhava e falava, pra que políticas públicas, né? Aí eu fui pesquisando, um pouco mais, mas quem não fala de política pública não quer falar de mudança. Exatamente. Né? Como você está dentro dessa área, eu queria te perguntar. Tá. Como que funciona essa gestão em relação aos resíduos? Quando vocês vão decidir, eu quero começar a reduzir aqui e esse valor vai repassar. Como você disse, tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter uma papelada. Tem que estar na política pública, né? Porque a gente gasta dinheiro público. Então, o certo, a gente não pode pegar um projeto da minha cabeça hoje e falar para o secretário, prefeito, vamos executar isso aqui da minha cabeça. A gente não pode, a gente tem que fazer o que está na lei. Por isso que eu peguei e joguei tudo no PPA. O PPA é uma lei. Porque a gente garante, olhando para o território, o que o município precisa melhorar. Lembra que eu falei disso tudo? A gente jogou aqui nessa política pública importante. Gente, tem uma outra coisa importante da política pública, que é a participação social. Política pública sem participação social não vale de nada. Então, vocês têm a responsabilidade, porque estão numa bolha importante, de participarem daqui para frente das políticas públicas, da elaboração dessas políticas públicas. Entenderam? Então, a turma passada teve a oportunidade de participar da elaboração do plano de manejo de uma unidade de conservação. É uma política pública. Então, lá, aquelas pessoas, alunos como vocês, chegaram e falaram assim, eu queria que essa unidade de conservação tivesse tal ação, que controlasse a queimada, o desmatamento. Aquilo que você pensou para a unidade junto com aquele grupo que estava ali, naquele momento de diagnóstico, de oficinas, está lá naquela política pública. Então, a participação social. Política pública sem participação social não funciona. Não é uma política pública, mas tem muitos municípios que fazem assim. Então, o PPA, a gente teve essa troca com a população muito grande. A gente teve tanto presencialmente, fazendo reuniões com a população, e teve também naquela forma que a pessoa não pode estar presente, mas ela pode entrar ali dentro de um link do Google Docs e ir lá e participar de um questionário. Em que bairro você mora, o que você quer melhorar dentro do seu bairro na área de saúde, educação, meio ambiente. E aí, é claro, né, as pastas mais importantes onde as pessoas mais entram é saúde, educação, para falar. Não é meio ambiente. Mas aparece também. Também entra na questão mesmo sobre educação, né? Não tem esse conhecimento, para poder saber diferenciar onde está realmente o problema. Exatamente. E não sabe da política pública, que ela tem que participar dessas políticas, da construção das políticas públicas. Mas hoje, talvez um dos maiores desafios do governo Andrezinho Siciliano, é por isso que ele está lá também como presidente desse consórcio público, é a área de resíduos sólidos. 11h40 já, tá. Mas, gente, o Daniel provavelmente o Daniel vai vir falar, vocês vão adorar o Daniel. Que ele tem uma história de catador, entendeu? Ele estudou, mas ele já foi catador, é muito legal, pode passar.
Aqui, lembra que eu falei para vocês, para a elaboração dos projetos estratégicos? Aprovamos o PPA, lindo, maravilhoso. Agora, em 2026, a gente vai começar a colocar em prática aqueles programas, aquelas ações, aqueles projetos. Mas durante o ano de 2025, a gente colocou em prática algumas políticas públicas que a gente chegou aqui e já existia. Então, o Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Natureza, da Mata Atlântica, né, que é o nosso bioma florestal. Eu ia trazer ele comigo, acabei esquecendo, estava na minha mesa. O PROMEA, que é o Programa Municipal de Educação Ambiental, foram construídos com a participação social, aprovado por lei na Câmara. É uma política pública e lá tem várias ações. Vou mostrar um recorte aqui para vocês. Mais do que isso, a gente está olhando. Ó, você vê que a logo do ICMS Ecológico é um programa do governo estadual, tá? De incentivo para os municípios, de arrecadação de recursos, de captação de recursos, tem boas práticas ambientais, recebe mais recursos e tal, não. Isso é muito importante. Então, a gente, quando vai elaborar um projeto estratégico, a gente tem que olhar as políticas públicas, que eu vou gastar recurso público, as diretrizes estaduais, federais, a gente precisa olhar tudo. Então, precisa ter técnicos o quê? Qualificados. Lembra? Educação, pilar educação, que está lá na nossa Constituição, ele precisa ser aprimorado para a gente ter pessoas para transformar a cidade. Então, a gente está olhando lá o plano estratégico de comitê de bacia, o nosso comitê aqui da nossa região, o Atlas de Mananciais de Abastecimento, enfim, os programas estaduais, federais, a gente precisa olhar tudo para a gente poder conseguir captar mais recursos e a gente colocar em prática esses projetos e fazer projetos estratégicos. Pode passar? Bom, aqui, só para mostrar para vocês a organização, a estrutura da secretaria, que mudou agora nesse governo, porque a secretaria, ela ainda tinha um nome, a pasta, né? Era a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esse termo desenvolvimento sustentável, ele acabou, as pessoas usam muito ainda, né? Mas não está muito usual, né? Foi lá da Rio 92, enfim. Então, a gente tem novas diretrizes agora, atualmente, né, para a gente poder atuar dentro das secretarias de meio ambiente. Então, o secretário fez a proposta para o prefeito da gente mudar a nomenclatura da secretaria, que passou a ser Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima. Trouxe as questões das mudanças climáticas para dentro da secretaria, olhando o quê? Agenda global, nosso plano global, Agenda 2030, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí, a reestruturação. Eu destaquei aqui porque o secretário, ele assimilou tanta questão das ODS, que lá tem que ser metade. Metade homem, metade mulher dentro da secretaria. Às vezes tem até mais mulher. A igualdade de gênero. Que é a igualdade de gênero. Então, o tempo todo, dentro da secretaria, a gente está falando das metas de cada ODS. A gente não deixa escapar. Secretário, pelo amor de Deus, não. Tem mais homem que mulher, não pode. A gente tem que focar ali no ODS 5, entendeu? Então tá sempre muito ligado. Inclusive, ele que montou isso tudo aqui para a gente mostrar que a gente não só fala que a gente está aplicando as metas de cada ODS, como a gente está praticando. Pode passar. E aqui a nomenclatura, né? Que é ajustar a legislação municipal para a criação de condições normativas, mudança de nomenclatura da secretaria, pode passar. Aqui mostrando um pouco da secretaria, vocês passam ali na frente, né? Já conhecem bem. Né, mudar a estrutura da secretaria para os técnicos receber bem a população nas secretarias e também os técnicos eles estarem em um local adequado para elaborar esses projetos que vão transformar a cidade. Os projetos, tudo que é pensado para a cidade, transformação. Gente, a gente não pensa nesses detalhes. Eles são feitos dentro dessas salas. E a gente pegou essas salas e assim, fica quietinho. Eu até tirei as imagens que eu não ia mostrar para vocês. Mas, enfim, hoje a gente tem salas mais adequadas para receber a população, para a gente, técnico, elaborar os projetos que vão transformar essa cidade. Pode passar. Aqui, falando um pouco dos agentes da inovação, que eu gosto muito de usar dentro dessa metodologia, olhando para a agenda global. Né? A gente precisa trabalhar com os 5 agentes da inovação. Sem os 5 agentes da inovação, que são governo, empresa, instituição de ensino, sociedade civil e cidadão, a gente não vai ter cidades atingindo as metas indicadores ODS, a gente não vai ter cidades inteligentes e sustentáveis. E aí eu dou sempre exemplo no projeto de vocês. Como que isso funciona? Olha só, para a gente transformar cidades e executar esse plano global, que é a Agenda 2030,
A gente precisa estar junto. Então, dentro desse contexto, o governo, hoje eu aqui estou representando o governo, não é isso? Nós, governo, dentro desse contexto, nós somos um. Mas a gente precisa estar alinhado com os demais agentes da inovação. Que a empresa, no caso do projeto de vocês, é a Transpetro, a empresa financiadora desse projeto. Governo Andrezinho Siciliano, que está junto, apoiando o projeto, ok, o projeto vem para a cidade, legal. Instituição de ensino, quem é dentro do projeto de vocês? O IFRJ. Sociedade civil organizada, a ONG Onda Verde. E cidadão? Vocês. Olha só, eu sempre dou o exemplo dos jovens líderes pelo clima dentro do município de Paracambi para falar dos agentes da inovação. Se não são todos esses agentes juntos, a gente não tem projetos também como esses. Então, eles são super agregadores. Você vê o IFER, que é a fábrica do conhecimento, né, formando tantos alunos para atuarem, para transformar as cidades, como é importante. Pode falar, pode passar. Pode falar. Pode mesmo, vou tentar ser breve. Tá, pode. Uma forma que, quando eu entrei no projeto, eu pensei muito, vou ser breve mesmo. Uma forma de também ajudar a cidade é investir em empregos verdes. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, vendo uma sala inteira de jovens interessados pelo clima, de alguma forma, tá também investindo nesses jovens, para eles estar caminhando para esse lado verde. Com certeza. Esses empregos verdes, tá instruindo e capacitando a gente. O curso é maravilhoso, a gente vai sair daqui sabendo muita coisa, tenho certeza. É. E o principal, uma mentalidade muito diferente, mas a gente precisa também de oportunidade. Então, Paracambi, se ela é democrática também significa oferecer oportunidade, certo? Com certeza. Fica só não, eu já super entendi o que você falou. Mas olha só, vamos lá pensar. Assim, seria muito interessante pra gente como jovem, eu acredito que todo mundo aqui que tá vendo, se apaixonando pela área, saber que sair daqui a gente pode ter uma oportunidade em algum Com lugar. certeza. Ou na cidade mesmo, a gente conseguir realmente colocar em prática. Assim como você falou, você estava como pesquisadora, mas como você viu a sua paixão de ver na prática acontecer. Eu imagino que a gente como liderança, que a gente aprende a ser líder, como que cada um de nós aqui não sentiria a vontade e a felicidade de estar vendo a nossa própria cidade se implementar e estar fazendo de fato assim, transformar a cidade, não né? só como jovem, a gente não vai ser jovem para sempre. Vocês veem que eu sou um exemplo de... Assim, e transformar a próxima geração, não terminar só na gente. Inclusive tem um nome de empregos verdes que a Andrea participou. Que eu participei. A gente como exemplo de gestão pública verde que fala sobre as questões ambientais também. Isso. E a gente trouxe exemplos de Vocês vão ver. Foi. Vocês vão ver mais à frente. Vocês vão ver mais à frente falando disso. E aí, só agora também trazendo essa janela de oportunidades, que... Esse também incentiva esse cuidado com o meio ambiente. Com certeza, mas vocês entendem também que são poucas pessoas formadas na área? Sim. Então, Se só essa sala aqui... olha só, os dados que a gente tem de Agenda 2030, que vocês vão sair daqui entendendo. Olha, um módulo inteiro falando de Agenda 2030. E isso que vocês aprenderam, gente, já é muito legal. Já é muita coisa, é muito legal. Então, vocês já vão ter essa noção que muito poucas pessoas têm por aí. Então, assim, a janela de oportunidade de vocês para atuar na área ambiental é muito grande. Vocês vão ter muitas oportunidades, né? Eu costumo dizer que a gente tem muita oportunidade na área ambiental. E não tem muita gente boa na área, não. Tá? Não, são poucas. Eu falo de consultoria ambiental, por exemplo, né? Porque além de trabalhar aqui na secretaria, eu dou consultoria. Final de semana eu estou trabalhando. Aliás, são mais de 30 anos atuando, eu preciso ganhar dinheiro, né? Porque no órgão público a gente não ganha, né? Não tem um salário. É mais amor que qualquer coisa. Eu costumo falar que a gente é escravos do ambiente. Porque é mais amor do que ganhar dinheiro. Mas com consultoria a gente consegue ganhar mais. Mas aí, na consultoria, a gente vê hoje que o público que está dando consultoria é muito fraco. Então, a gente precisa... Vocês já vão sair com uma formação muito interessante para atuar. Aqui alguns projetos, né, que trazem esse olhar dos agentes da inovação. Aqui um outro que a gente está atuando junto com uma ONG que não é a Onda Verde, aqui é a Onda Verde, mas aqui é uma outra ONG internacional, que é da Nature Conservation, que está fazendo um projeto muito legal, que vocês provavelmente vão participar da elaboração desse... Depois a gente vai convidar vocês para estarem participando conosco, da elaboração de uma política pública
muito legal, que é o Plano Municipal de Restauração Florestal. Muito legal, vocês vão estar lá junto conosco, construindo essa política pública. Com certeza a gente vai convidar vocês para as oficinas. Na sexta-feira agora a gente já vai estar numa reunião junto com eles. Uma instituição internacional que pega recurso internacional e aplica dentro do nosso município. Olha os agentes da inovação. A gente é um dentro dessa história para transformar as cidades. Pode passar. Né, aqui também, né, falando um pouquinho desse contexto, do parque, pode passar. Aí, trazendo os agentes da inovação, o prefeito Transpetro, pode passar. Pode passar. Ia falar um pouquinho disso. Aqui, olhando a esfera federal, o que o governo federal ele está falando sobre as questões de cidades resilientes, mudanças climáticas. A gente precisa estar ligado para captar recursos, para fazer os melhores projetos. Então, a gente está ligado. Né? O município ele já assinou, junto com o governo do estado, um termo, nesse caso um termo de adesão ao programa Paracambi Resiliente. Então, a gente precisa estar olhando em todas as esferas para aproveitar os melhores resultados. Pode passar. Aqui, ó, a atuação da Denature Conservation, que é essa ONG internacional, junto conosco. Isso aqui é um recorte do PMMA nosso, de uma página do PMMA, de uma ação do PMMA. Você vê que ele traz o alinhamento das metas indicadores ODS, já vai nos ajudar lá no PPA. Quando eu cumpri essa ação, conscientizar proprietários rurais, que é bem esse projeto com essa ONG, né, conscientizar os proprietários, fazer banco de áreas para reflorestamento. A gente está cumprindo essas metas indicadores ODS, cumprindo essa política pública, cumprindo o PPA. Pode passar. Aqui também, quando a gente fez toda a elaboração, o estudo para a gente criar uma nova unidade de conservação, que é o Revis, vocês já devem ter ouvido falar bastante, uma unidade de conservação estratégica para o município. A gente chegou aqui, só tinha uma única unidade de conservação, que era o Parque do Curió, que a gente tinha criado há 25 anos atrás. Passaram 25 anos, a gente voltou, vamos criar outra. Criamos o Revis, que é o Refúgio de Vida Silvestre. Olha o tamanho dessa unidade de conservação. Isso aqui vai trazer um valor de ICMS ecológico, aquele valor de recurso financeiro, grande para o município, né, porque é um território grande. Aqui... E ainda ganha dinheiro, ainda ganha mais dinheiro. E essa área ela é tão estratégica porque lá tem a ETA Saudoso, que é uma estação de tratamento de água que capta a água do nosso território e abastece 16 mil pessoas aqui no município de Paracambi. A gente não capta a água lá da ETA Guandu. Né? A nossa água Paracambi não vem da ETA Guandu. Vem do Ribeirão das Lajes, da captação lá de cima, de Lajes, e dessas pequenas captações que existem dentro do município. Então, é estratégico a gente proteger essa região, que vocês sabem que as florestas produzem água, né? Vocês devem estudar isso um pouquinho também. Então, elas são produtoras de água. Então, eu preciso conservar essa área para produzir mais água para a nossa população. A gente pode aumentar para 20, 25 mil e trazer o quê? Segurança hídrica. Cumprir a meta indicada. Qual ODS? Quando eu faço tudo isso, quais ODS que vocês acham que a gente está cumprindo? Quais ODS? Quando a gente faz um projeto desse aqui, ó, de conservação da natureza, das florestas, produção de água, que ODS que vocês acham? 15. O 6. O 6 é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo 6. 14, tá vendo? Ó, vocês mesmos. Agora, quando vocês forem ver os projetos executando, vocês vão falar, ih, aquele ODS tal tá ali, ó. Aí vocês podem olhar no PPA. Deixa eu lá ver se tá mesmo. Aí vocês vão olhar, ih, olha só, tá. Entenderam? Vocês vão começar, pensam, exercitam isso para vocês não esquecerem das metas indicadores ODS. Pode passar. Aqui, dentro do contexto do semestre ecológico, quanto que a gente vai arrecadar, né, a gente passa com o Parque do Curió, que é esse parque lindo que a gente tem aqui, né? 4,79% de área protegida municipal que nós tínhamos. Com a criação do Revis, a gente foi para 31,12%. Somando os dois, a gente pulou para 35,91%, quase 36% de área protegida do município de Paracambi. Pega o Parque do Curió mais o Revis. Pode passar.
E aqui todo estudo que a gente faz até chegar num projeto estratégico. Entendeu? Que vai estar dentro do PPA, que vai estar cumprindo as metas, indicadores ODS. A gente faz os alinhamentos, ó, tá vendo? Ó os ODS, ó. 6, 11, 13, 15, aqueles principais. E aí a gente constrói um projeto estratégico, que era o quê? Criação? Sim, pode. Perdão. Eu acho que já terminou, pode passar. Mostrou no mapa. É uma área de proteção ou de conservação? Ah, pode voltar lá no mapinha, rapidinho. Isso aí. Isso, aqui, ó, o mapa de Paracambi, né? Essa área delimitada em verde aqui é o refúgio de vida silvestre que a gente acabou de criar, o Revis. Mas vocês sabem que Paracambi inteiro é Apaguandu, né? É uma unidade de conservação, uma área protegida estadual. E dentro desse contexto a gente tem o Parque do Curió e mais o Revis agora como unidade de conservação, área protegida municipal. E aí a gente tem, só com o Parque do Curió, a gente tinha quase 5% de área protegida municipal, porque a gente olha pelo território total, né? O tamanho da unidade em relação ao território total. Né? Porque ele tem que ter regularização fundiária, ele tem que ser uma área totalmente pública, não pode ter morador dentro de um parque. Então, quem rege isso é essa lei federal, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Bom, pessoal, é isso. Queria ter mais horas para falar com vocês. Muito obrigada.